Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será: persevere. Você tem perseverado? Está preparado para ir até o fim? Se estiver, amém. Se não, prepare-se. Existem pessoas que desistem, né? No meio, às vezes até no início. Precisamos ir até o fim. Nós temos o exemplo aí do livro de Daniel. Daniel perseverou, viveu 70 anos cativo, sem se contaminar. Vamos nos aprofundar no livro de Daniel e ver como nós devemos perseverar assim como Daniel perseverou. Ao livro de Daniel 12:13 diz o seguinte: e tu vai até o fim, descansarás e te levantará para tua sorte no fim dos dias. Olha só, aqui já estava prevendo que Daniel iria ficar ali por 70 anos cativo. Ele precisaria ir até o fim para depois descansar e partir para a vida eterna. Amém? Vamos aprofundar no livro de Daniel e tirarmos proveitos de como perseverar até o fim. Em outras palavras, amado, o versículo encoraja Daniel a perseverar em sua fé até o fim da sua vida, prometendo que ele terá descanso e receberá sua recompensa no fim dos tempos, quando ressuscitar, conforme 1 Tessalonicenses 4:13, onde diz: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O apóstolo Paulo foi bem claro àquele povo, dizendo: não sejais ignorantes com os que dormem, pois os que dormem ou morrem em Cristo ressuscitarão primeiro e virão juntamente com os anjos buscar a igreja. Então, quem persevera chega no fim da linha de chegada, de uma corrida, de uma luta, de um objetivo, o fim da vida eterna. O principal é a vida eterna. O principal é a vida eterna. Nós temos que perseverar para a vida eterna. Seremos tentados, mas nós temos que perseverar. Vigiai e orai para não cair em tentação. E persevere. O caso de Daniel, amado, fim dos tempos, fala da morte, da recompensa, da ressurreição, e manda ele perseverar até o fim. Assim também Deus fala conosco: persevere até o fim. Nesse mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Persevere, continue firme, não baixe a guarda, não retroceda. A minha basta te basta. Não importa o espinho que estiver em sua carne, a minha graça te basta. Persevere. Amém? Amados, muitos começam, mas não terminam, não é mesmo? Quantos aí, né? Entregam sua vida ao Senhor, aí o inimigo vai lá, oferece a bandeja farta, e as pessoas se deixam se levar. Daniel e seus amigos não se deixaram se levar. Foram oferecidos banquetes para eles, mas eles não se contaminaram com os banquetes do rei. Quantos se contaminam, né? Banquete do rei Momo, banquete das festas juninas, Pedro, Antônio, João, banquete do Natal, Noé, São Nicolau, banquete da virada de ano. Enfim, o inimigo sempre oferece banquetes. É porque é uma bandeja farta e agradável. Agora, na virada do ano, ou seja, no Natal, o banquete é regado de comida, de bebida, pernil,
o peru, e fala que é a ceia do Senhor. Olha só, a ceia do Senhor, amado, simboliza o seu corpo e o seu sangue, e não esses manjares oferecidos a outros deuses. Portanto, muitos começam, mas não terminam, por causa da bandeja farta que é oferecida. Isso acontece em várias áreas. Isso não tem identidade. Lembra de Jacó? Lembra de Esaú? De Israel? Todos eles perderam sua identidade. Mas Daniel teve a identidade e não se contaminou com os manjares e a cultura da Babilônia. Daniel, mas ele foi até o fim. O nome Daniel continuou sendo Daniel e não Beltesazar, como eles colocaram. Na Babilônia, mas o nome de Daniel foi trocado para Beltesazar. Este nome babilônico, dado por chefe dos oficiais do rei Nabucodonosor, tem como significado Bel, proteja sua vida. Ou Bel, proteja o rei. Bel, amado, era um dos principais deuses babilônicos, equivalente a Marduk. No coração de Daniel, amado, ele continuou sendo Daniel, filho de Deus do Israel. Ele não deixou se contaminar. Quantos, né, se deixam se contaminar? Quantos? Por causa de uma bandeja farta. Orgias, prostituições, não é mesmo? O livro de Daniel, localizado no Antigo Testamento, narra a história de Daniel, um jovem hebreu levado cativo para a Babilônia apenas com 17 anos de idade. E suas experiências e revelações divinas durante o reinado da Babilônia e do Medo-Persa. O livro destaca a soberania de Deus sobre todas as nações e a importância da fidelidade a Ele em meio às adversidades. Não se contaminar com a cultura e manjares do rei. Hoje em dia, né, como eu falei, se contamina com o Rei Momo, com as festas juninas, Cosme e Damião, Papai Noel, São Nicolau, enfim. Deixe se contaminar. Agora tem um velho ditado, tem nada a ver, tudo pode. Não, não. Nada pode. Pai Deus diz, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Nem tudo agrada a Deus. E essas comidas oferecidas, essas bandejas fartas, não agradam a Deus. O livro, amado, abrange um período de 70 anos, desde o cativeiro babilônico até o governo do Medo-Persa. Daniel entrou ali com 17 anos aproximadamente e saiu de lá com 87 anos. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, amado, não é essa figura que eles mostram aí de um jovem, de uma pessoa ali de aproximadamente 25, 30 anos, não. Ele estava idoso, estava com mais de 80 anos. E ele perseverou até o fim, foram 70 anos cativos, sem se contaminar. Hoje em dia, qualquer bandejazinha, né? Uma vez eu me lembro, fui convidado para ir a uma festa, e o incentivo para ir àquela festa era matou um boi. Eu até me alegrei um pouco. Olha, matou um boi, eu vou. Aí o Espírito Santo falou comigo, você vai comer um boi? Ou vai comer 100, 200 gramas de carne? Vale a pena se contaminar por causa de 100 gramas de carne, 200 gramas de carne? Aí eu caí na real. Não, não vou me contaminar. Amado, na época do profeta Daniel, houve diversos governos, principalmente durante o período de cativeiro babilônico e o início do domínio Medo-Persa. Daniel serviu, amado, sob o reinado de Nabucodonosor II, Belsazar, seu filho, seu sucessor, Dário, Medo-Persa, Ciro e Persa.
sendo promovido a cargo de liderança em cada um deles. Ele se destacou em cada um deles e não se contaminou. Foram várias bandejas oferecidas a eles, mas ele não se contaminou. Todos eles caíram. Daniel não. Pode observar, todos eles caíram. Mas Daniel não. Ele não perdeu a sua identidade. Sua identidade continuou sendo Daniel, o servo do Deus Altíssimo. Reino e governante do Império Babilônico. Nabucodonosor II, amado, rei que conquistou Jerusalém, levou Daniel para cativo na Babilônia, onde ele se tornou um importante conselheiro com dons de interpretar sonhos. Lembra lá, Deuteronômio 28, o que a palavra de Deus diz? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos dele obedecer, o Senhor, teu Deus, te exaltará onde você estiver. Onde você tocar suas mãos, seus pés serão abençoados. Assim aconteceu com Daniel, com os amigos de Daniel, e aconteceu também com José do Egito. Amado, Belsazar, o rei que governou juntamente com Nabonido, e presenciou a famosa profecia da escrita na parede, o dedo de Deus escreveu na parede, interpretou que o dedo de Deus escreveu na parede em aramaico. Só Daniel poderia interpretar aquela mensagem. E Daniel foi chamado para interpretar aquela mensagem. Amada, a expressão o dedo de Deus escrevendo na parede refere-se a um episódio bíblico do livro de Daniel, onde uma mão misteriosa aparece e escreve mensagem em aramaico na parede do palácio de Belsazar. Essa mensagem, amada, interpretada pelo profeta Daniel, prediz o fim do reinado de Belsazar. Por que foi o fim do reinado dele? Foi a divisão do reino da Babilônia. A interpretação do dedo de Deus na parede se tornou um símbolo de intervenção divina e de julgamento de Deus sobre aqueles que desafiam suas autoridades. Por que Deus fez isso? Porque eles zombaram de Deus. O rei Belsazar, amado, durante um banquete, profanou objetos sagrados do templo de Jerusalém, que eles roubaram quando destruíram Jerusalém. Eles pegaram os objetos sagrados, os utensílios, usando para brindar a seus deuses. Profanaram Deus e foram brindar aos deuses da Babilônia. E diante dessa afronta a Deus, uma mão apareceu e escreveu na parede da sala de banquete. Ninguém no palácio conseguiu interpretar a escrita, até que o profeta Daniel foi chamado e revelou o significado da mensagem. Deus escreveu em aramaico. Só Daniel poderia interpretar. A interpretação, amado. As palavras escritas na parede foram Mene, Mene, Tekel, Parsim. Daniel interpretou que Mene, Deus contou os dias do reinado de Belsazar e pôs fim a ele. 14 anos. Belsazar, este é o seu fim, porque você está zombando de mim. Você pegou meus utensílios e ofereceu a outros deuses. Por isso, será o fim do seu reinado. Tekel. Belsazar foi passado na balança e considerado insuficiente. Deus julgou Belsazar. E ele foi pesado na balança e considerado insuficiente, inútil, orgulhoso. Parsim, o reino seria dividido e entregue aos médios e aos persas. Esse reino será dividido. Portanto, amado, o significado, a história do dedo de Deus na parede serve como um alerta sobre a soberania de Deus e as suas consequências de desafiar a vontade de Deus. Com Deus não se brinque, com Deus não se zombe. Deus mostrou quem Ele é, e não os deuses da Babilônia. Deus mostrou o poder dele. A mensagem transmitida na parede, amado, é um símbolo do julgamento divino e da importância de se viver em obediência a Deus.
Quem zomba de Deus sofre as consequências lá na frente. A história também destaca a importância de reconhecer a autoridade de Deus e não se deixar levar pela arrogância e pela profanação do sagrado. Deus é Deus, amado. Com Deus não se zomba. E ali o Império Medo-Persa tomou conta da Babilônia. Dário, o Medo-Persa, rei que sucedeu Belsazar, o nomeou Daniel como um dos 3 principais administradores do seu reino. Daniel, como não se contaminou, Deus o exaltou, conforme Deuteronômio 28. Ciro, o persa, reconquistou a Babilônia e, de acordo com as profecias, permitiu que os judeus retornassem à sua terra natal. Aí Deus entrou com a provisão divina e retornou. 70 anos depois, os judeus retornaram para a sua terra natal. Amado, o livro de Daniel retrata um período de transição de poder com a ascensão do Império Babilônico e a sua queda para os medos persas. Daniel viveu nesse contexto servindo a diferentes governantes, veja só, e desempenhando papéis cruciais em cada um de seus reinados, sem perder sua identidade. Em nenhum momento Daniel deixou se contaminar, em nenhum momento ele perdeu a sua identidade. Existem pessoas que perdem a sua identidade por qualquer coisa, né? Uma pinga, uma pedrinha de crack, um sexo, um crime, não é mesmo? Daniel não. Daniel não se contaminou com nada, nada. Cumpriu os princípios de Deus conforme Deuteronômio 28. A soberania de Deus, amado, é a fidelidade em meio à provação e a esperança escatológica e o confronto entre o bem e o mal. São temas decorrentes desse livro. Medite no livro de Daniel. É um livro escatológico que mostra o passado, o presente e o futuro, o que irá acontecer. Aí mostra seus amigos também, não deixaram se contaminar, não deixaram se levar. Nabucodonosor mandou construir uma estátua e ordenou que todos se prostrassem assim quando fossem tocados, todos os tipos de instrumentos. E ali Sadraque, Mesaque, Abidnego não deixaram se contaminar, não se prostraram. Hoje em dia as pessoas se prostram diante de um pedaço de pedra, de pau, de madeira, de barro, e ali eles não se prostraram. E Nabucodonosor mandou avisar: se vocês não se prostrarem, serão lançados na fornalha ardente. E mandou aquecer 7 vezes mais. Mas eles não temeram. Eu prefiro morrer adorando ao meu Deus do que negar o meu Deus ou a servir a outros deuses. Perseveraram na fé. Eu prefiro morrer queimado, sapecado, do que me contaminar. E a Bíblia relata que eles foram lançados na fornalha ardente. As pessoas que o lançaram morreram queimados. E eles não, eles permaneceram intactos. Não queimou um fio de cabelo. E ao invés de 3, ali estavam 4. Estava o Senhor protegendo a cada um. Eles também não se deixaram se contaminar. Amém? O livro começa mostrando a fidelidade de cada um deles. Destaca Daniel e seus 3 amigos. O chefe dos eunucos, né, lhe ofereceram alimentos do rei, manjares do rei, para ele não se contaminar. E ali conta a história da fornalha. Assim como José do Egito também não se contaminou. Ficou 13 anos preso, foi caluniado, mas ele venceu. Se tornou governador do Egito. E Daniel e seus amigos perseveraram 70 anos presos e retornaram como vencedor. Amém?
O livro de Daniel, mas é um livro que vai retratar a história, como agem os deuses da Babilônia e como age o Deus de Israel. O julgamento, a soberania de Deus. Os capítulos 4 e 5 abordam o julgamento de Deus sobre o rei Nabucodonosor e de Belsazar. Nabucodonosor, mas ele é humilhado por sua arrogância e vive como um animal até reconhecer a soberania de Deus. Nabucodonosor ficou como um animal, amado, por 7 anos. Essa experiência foi uma punição divina por sua arrogância, seu orgulho. Durante esse período, amado, ele perdeu a sanidade. Ele teve amnésia e ficou pastando pela sua arrogância, pelo seu orgulho. Só depois que ele reconheceu que o Deus Daniel era o Deus soberano, Senhor dos senhores, Rei dos reis, foi que ele foi reconhecer e se arrependeu e ele voltou à sua sanidade. Mas não voltou mais para o seu reinado. O seu reinado foi totalmente destruído. Portanto, não se deixe se contaminar, não se deixe levar por Satanás. Não adore a outros deuses. Adore somente ao Deus Criador de todas as coisas. Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Persevere. Persevere até o fim. Não importa a circunstância. Não importa o espinho que está em sua carne. A graça de Jesus nos basta. Portanto, nós temos que ter, amado, fidelidade a Deus, mesmo em tempos de adversidades. Fiel até o fim. Confiança na soberania de Deus, que controla todos os reinos. Deus controla todos os reinos. Ele destruiu os reinos no momento que ele quis destruir. Ele destruiu Nabucodonosor na hora que ele quis destruir. E sem tocar as mãos. Apenas mudando a sua sanidade. Colocando como animal durante 7 anos, pastando. Pai, Deus fala, a vingança é minha. Não vingue ninguém. Coloque essa pessoa nas mãos do Senhor, que Ele irá agir. Sem precisar usar nenhuma arma. Apenas um comando, como Ele deu um comando em Nabucodonosor. Portanto, amado, coragem para seguir os princípios de Deus, mesmo sob pressão. Este mundo jaz um maligno, mas o Senhor nos incentiva e nos encoraja dizendo, neste mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ele mostra a importância da oração constante e da dependência de Deus, amado, perseverar até o fim. Jesus mandou João escrever as 7 igrejas para perseverar até o fim. Persevere até o fim e receberá o galardão, receberá a coroa da vida. Portanto, amado, persevere até o fim. Quer chegar até o fim? Não mude a sua identidade e nem o de Deus de Israel. Não adore a outros deuses. Daniel 12:1 diz, aquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-ão o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Seu nome foi escrito no livro da vida, sua identidade está lá no livro da vida. Sua identidade, amado, está escrito no livro da vida. Não deixe que Satanás venha apagar o seu nome, riscar o seu nome. Para Deus diz que ele jamais riscará o seu nome do livro da vida. Será apresentado aos anjos diante de Deus. Portanto, não mude sua identidade. Persevere até o fim. Amém? Creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Vamos ouvir o louvor. Casa de Davi, digno ao Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. Só Ele é digno. Não adore a outros deuses. Adore somente ao Deus Criador de todas as coisas. Amém? Vamos meditar esse louvor na palavra, o que Deus já falou com você. Está aí, ó, as bandejas fartas, carnavais, festas juninas, Cosme Damião,
ceia de Natal, Papai Noel, São Nicolau, Réveillon. A vinda de Cristo irá acontecer num dia desses aí. E as pessoas, assim como no tempo de Noé, bebiam, comiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e destruiu a todos. Assim será a vinda de Cristo. Enquanto muitos estiverem nessas comemorações, virá a vinda de Cristo e arrebatará a sua igreja, os fiéis, os que não mudaram sua identidade, os que não se contaminaram com os manjares dos reis. Medite nesse favor. Amém? Oh, Senhor, obrigado, Pai. Minha voz expressa a ti, meu louvor. Glória a Deus. Amém. Glória, força, todo poder, não é o poder de receber a glória, a força, a honra, todo poder. Amém? É isso aí. Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder. Não adore a outros deuses. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, digno da força e do poder. É o único digno, o Criador de todas as coisas. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Te agradeço por ter me resgatado do império das trevas, me trazido para a tua luz. E me dado sabedoria e discernimento para não me deixar se contaminar. Assim como o Senhor livrou Daniel da cova dos leões, Sadraque, Mesaque, Abednego, da fornalha ardente. Tirou José do Egito ali do cárcere por 13 anos preso e o exaltou. Assim também, Pai, eu persevero contigo, passando pelas provações, mas crendo que com o Senhor serei mais do que vencedor. E permaneço firme, perseverando em Ti, até o dia do julgamento final. Eu te louvo e te agradeço e peço, Pai, Senhor doce amado Espírito, faz encontrar essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que ele venha também reconhecer o alto preço que foi pago no cruz do Calvário, venha reconhecer a sua soberania, que Tu és o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. Que não venha adorar outros deuses, não venha deixar se contaminar com outros deuses, que não venha deixar mudar a sua identidade. Que ele venha reconhecer a sua soberania, que Tu és o Criador de todas as coisas. E que venha pensar apenas na eternidade e venha perseverar até a vida eterna. Eu te louvo e te agradeço por tudo que tens feito, está fazendo e creio que muito irá fazer por cada um de nós. A Ti toda a honra, toda a glória, exaltar o Teu santo nome. Amém, amém. Amém, amado. É isso aí. Perseverar até o fim. Daniel perseverou até o fim. Foi lançado na cova dos leões e Deus fechou a boca dos leões. Perseverou. Os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, não deixou se contaminar, foram lançados na fornalha ardente. Deus o livrou, perseverou até o fim. José do Egito foi caluniado, foi lançado em uma cova, foi lançado em um cárcere, ficou preso por 13 anos, mas não mudou sua identidade, não negou ao seu Deus, e Deus o honrou,
se tornou o imperador do Egito. Eles cumpriram os estatutos e mandamentos do Senhor, conforme Deuteronômio 28, onde eles estiveram, em países distantes, onde eles tocaram as mãos deles, os pés, eles foram abençoados. Portanto, persevere, faça como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, assim como José do Egito, persevere até o fim. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que permanecerem vivos no dia do arrebatamento serão arrebatados. Foi isso que o apóstolo Paulo ensinou ao povo de Tessalonicenses, conforme 1 Tessalonicenses 4:13. Se morrer, morra em Cristo. Ou espere o dia do arrebatamento. Amém? Creio que Deus já falou com você através dessa palavra, desse favor. Então persevere pelo fim. Lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia. Satanás quer te contaminar. Ele quer te tirar da presença do Senhor. Ele quer mudar sua identidade. Quer cancelar seu CPF. Aí o seu nome já foi escrito no livro da vida desde o princípio, desde a fundação dos tempos. Então não deixe que ele venha apagar seu nome, venha apagar o seu CPF, porque já está escrito no livro da vida. Persevera até o fim, tenha um bom dia, fica na paz e Deus na direção certa. O Senhor é santo, Ele é santo, Ele é santo. Adore somente a Ele. Bom dia.